aparecendo, seu Pedro, então vai... Posso dar uma... Deixa que eu já vou... Baixa tudo. Eu vou baixar minha cadeira aqui, porque tem que funcionar direitinho aqui. Deu? Ó, agora eu estou aqui. Estão vendo o seu Pedro Correia aí? Então, né? Eu vou chegar mais aqui. Isso. Tá certinho aí, né, seu Pedro? Deu. Pode encostar um pouquinho mais em mim. Chega mais aqui pertinho de mim. Isso, seu Pedro Correia. Então, ó, esse... Não dá choque? Não, aqui nada dá choque. Gente, que pessoa incrível que é esse homem. Que honra tê-lo aqui ao meu lado. Que honra. Deixa a honra para mim, tá? E eu vou ter que caprichar no português, porque estar ao seu lado, professor, formado em letras, deu aula de latim na Unisul. Pensa no meu compromisso de cuidar do meu português, né? Então, vamos lá. Fala, senhora, que eu respondo. Já vou, ele tá... Bom, seu Pedro Correia, ele tem 81 anos, né? Só. Pretendo chegar aos 100. A minha folha não é essa, ficou lá no seu ateliê. Momento. Tá. Mas enquanto eu vou pegar a minha folha, seu Pedro Correia, onde que o senhor nasceu? Eu nasci... Olha, é difícil de dizer, porque eu nasci em Bom Jesus, município de, sei lá, vamos ver. Na época que eu nasci, o Bom Jesus pertencia a Armazém, né? Pertence a Armazém. Mas na época que eu nasci, o Armazém pertencia a Tubarão. E acontece o seguinte, que o Bom Jesus é dividido ao meio por uma cachoeira, que naquela época do meu nascimento, dividia o Tubarão do Imaruí. Certo. Entende? Certo. Aconteceu o seguinte, que lá pelas tantas, quando eu tinha os meus 20 anos já por aí, o Armazém emancipou-se de Tubarão, certo? E, por sua vez, o São Martinho, que é o sertão onde eu nasci, ficava lá no interior de Imaruí naquela época, né? Sei. Mas o São Martinho também deu um chega para lá no Imaruí, né? E emancipou-se. Então, vê, é uma briga danada, porque se eu fosse a Anita Garibaldi, né? Se fosse a Anita Garibaldi na Pendenga, porque o Tubarão e Imaruí, Tubarão e Laguna brigam pela honra de ser o berço da Anita, né? Se fosse a Anita lá no meu sertão, seriam 4 municípios na Pendenga. Seria o São Martinho, Imaruí, Tubarão e Armazém. Né? Então, se um dia eu ficar famoso, né, vai ser uma briga desgraçada naquela moraria lá. Né? Todo mundo vai dizer, todo mundo vai querer ter a honra de ser o berço do Pedro Antônio Correia. Mas você já é famoso. Oh, demais. Pra quem lhe conhece, você já é famoso. Demais da conta. Seu Pedro Correia, ele é um grande artista, pintou várias igrejas, a igreja do Morrote, né? Tem aquela pintura, foi ele que fez. Né? Tem 14 igrejas pintadas. Ele falando já um pouquinho da profissão do seu Pedro Correia, ele começou a vida sendo desenhista industrial. Em São Paulo. Em São Paulo, Depois, como professor. Foi coordenador do Nemo, do Nemo, durante 10 anos. É isso, né? O Nemo, para quem não sabe o que é o Nemo, é o Núcleo de Ensino Modularizado, era o ensino de adultos. Quem não teve a condição de fazer o primeiro grau, né, no ensino regular, em tempo de menino, de criança, depois de adulto podia fazer através do Nemo, através de módulos, né? Era uma oportunidade para quem não tinha condições de frequentar uma sala de aula, né? E hoje nós temos muitos ex-alunos do Nemo que hoje são formados em faculdade e tal, já se aposentaram como professor, né, de universidade e tudo mais, né? É aquilo, né? Quem quer dá um jeito e faz acontecer, né? Seu Pedro, foi professor de letras, de língua, latim,
lecionou na Unisul por muito tempo. O meu latim vem, o meu conhecimento de latim vem do seminário, que eu estudei, eu estive 7 anos no seminário, então lá era aula de latim todo santo dia, além das rezas, que, né, tudo em latim. Né? Então, o meu conhecimento de latim, não digo que seja profundo, mas que dá para mastigar bem. Dá para mastigar? Dá. Eu já estava dizendo para o seu Pedro Correia fazer aula de latim online. Vamos ver os meios que a gente vai achar. Se houver... Demanda? Demanda, né? Então, assim, ó... Dá dinheiro? Se dá dinheiro, eu vou. A gente, tendo público engajado, dá dinheiro. Seu Pedro Correia, queria que você falasse um pouquinho da sua história para a gente, tanto conhecimento, né? Vamos começar falando um pouquinho... bom, eu acho que antes de... É tanta coisa, eu tenho tanta coisa para falar com ele que chega a dar um emaranhado de solto. Dá um nó na ideia. Dá um nó na ideia. Mas assim, ó, antes de tudo, né? Vamos fazer uma homenagem ali pelo Deison Freitas, né? Infelizmente veio a falecer, né, seu Pedro? Foi jovem demais, lamentável, né? Porque ele também é um artista. Então, os familiares, né? Meus sentimentos, porque a gente sabe a dor que vocês devem estar sentindo, e eu lamento muito, e eu sei que ele foi jovem demais. E nessa nova caminhada dele no mundo do além, que ele tenha um bom guia, né? No nosso linguajar católico, né? Um bom anjo da guarda que o encaminhe, né? E os santos, né? Que o conduzam à casa do Pai, né? Exato. Então fica aí nossos sentimentos a toda a família, a nossa homenagem ao Davis Freitas, que veio a falecer. Parece que foi pelo corona, né, Covid-19. Hoje em dia até bicho de pé é coronavírus, né? A gente não sabe se foi... Eu ouvi alguma coisa dizendo que foi, mas são tantas pessoas que estão falecendo. Dor de barriga e aí a gente não sabe exatamente, então também não vou afirmar. Seu Pedro, o que você pensa desse momento que a gente está vivendo? Eu adoro ouvir, eu liguei para o meu pai para ouvir o que meu pai pensa desse momento. E o que você pensa? Eu penso que está tudo errado. Sério? Sim, claro. Para mim é tudo uma armação muito bem armada, muito bem feita. Não sei por quem, não quero acusar ninguém, porque eu não sei, não tem prova, mas que há uma armação para derrubar o Bolsonaro, por trás dos bastidores. E isso ninguém tira da minha ideia. Também sabe que ninguém tira da minha, sabe? Não. Porque assim, ó, quem é de interesse deles continuam trabalhando. E, então... Eles não querem perder a mamata, né? Estava tantos anos mamando nas tetas da nação, né? Não é na teta do governo, é na teta da nação, porque o dinheiro, o governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é a nação. Exato. O governo é apenas um administrador dos bens da nação, né? Que até pouco tempo atrás eram maus administradores, né? Até pouco tempo atrás os nossos governos foram maus administradores. Agora que está havendo um bom administrador, estão querendo derrubar, porque para não perder a teta, né? E olha, é muito bom ouvir você falando isso, porque há muitos comentários que os professores são da esquerda e tal, mas eu vejo aqui um professor, sabe? É um professor, um escritor, uma pessoa muito inteligente. Olha só, a quantidade de livros que nós já vamos falar, todos os livros dele, a gente já vai falar um por um. E uma pessoa, assim, bem esclarecida. E é muito bom, assim, ó, ver você passando essa sua informação, o que você pensa desse momento, né? Com certeza muita gente não comunga os meus pensamentos, mas, né, não é por isso que eu vou deixar de falar, né? Tá certo. Vamos então falar um pouquinho mais da sua vida, seu Pedro. A minha vida. Seu Pedro, você casou. Você casou em... Antes de casar, eu fui seminarista durante 7 anos, né? No seminário de Rio Negrinho, 2 anos. Depois
mais 5 anos em Corupá, no seminário da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, né? Os mesmos que fundaram o Colégio Lyon aqui, né? Os padres deonistas, né? Sagrado. Eu fui colega, eu tenho a honra de dizer, eu digo para todo mundo que eu fui colega de turma do Padre Zezinho, o famoso cantor Padre Zezinho, o maior cantor sacro que esse mundo já viu, no meu entender. Que bacana. Não digo que é uma honra estar aqui com você, meu Deus. A honra é toda minha. Não. Ele casou em 31/12. Olha a data que o homem foi casar. Né? Ele casou no último dia do... Um calorão do inferno. Imagina, eu fiquei pensando, né? Coitada da Dona Dulce, gente, que é um outro anjo. Depois a gente fala da Dona Dulce. Ele casou dia 31/12 de 63. Em São Paulo. Não. Não foi em São Paulo? Não. Ah, foi em Armazém? Não, foi em Armazém. Ah, então Aquela igreja é Armazém. É a antiga igreja de Armazém. Gente, quando ele casou, em seguida a igreja já foi demolida. Então ele foi o último... O meu casamento foi a última cerimônia realizada na igreja. De Armazém. Porque eu casei no dia 31 de dezembro e no dia 2 de janeiro, no dia 2 de janeiro já começou a ser demolida, porque a outra, a igreja nova já estava pronta atrás. Olha só. Viu que a própria igreja não resistiu à grandeza da cerimônia. Mas deve ter sido muito show. Seu Pedro, agora fale dos melhores momentos da sua vida. Os melhores momentos da minha vida foi o meu casamento, claro, né? Depois o nascimento dos filhos e dos netos, né? O lançamento dos meus livros também, os lançamentos de livros, também são momentos assim que alegram a gente, né? Mas principalmente o nascimento dos filhos, né? Cada filho que nascia, cada neto que nascia. Inclusive tem um neto aqui, dá um cheguinho aqui, dá um oi aqui. Dá um oi assim, aparece um pouquinho. Opa! Meu netaço aí, ó. Bonito é o avô. Ele veio empresariar o avô. Vamos falar um pouquinho dos livros que o seu Pedro, né? O seu Pedro é conhecido como Pá Correia, P.A. Correia, né? Então, se alguém quiser o primeiro conhecer... livro meu, o primeiro livro foi A Cachoeira dos Pilões, é esse aqui, ó, né? Já está a edição esgotada, foram 2.300 livros que foi editado, está esgotado. Mas no sebo se encontra ainda alguns, né? Nossa, né? Qual foi a sensação do primeiro livro? Porque o primeiro é sempre... O primeiro livro, o lançamento foi feito na festa dos 25 anos de emancipação política de Armazém, né? Então foi numa festa, num festejo lá, né? Nossa. E eu dediquei esse livro, quer dizer, o primeiro autógrafo que eu escrevi na minha vida foi dedicado à minha professora, Dona Cristina Werner, né? Westrup, né? Que foi a minha professora, a que me alfabetizou, né? Então, o primeiro autógrafo foi a ela. E o segundo livro qual foi? O segundo foi o Felícia. Né? Esse aqui, o Felícia, é esse aqui, ó. O Felícia conta a história de uma mulher que, vendo o marido sendo assassinado e jogado na soleira da janela para incriminá-la, e ela já estava grávida, e ela ficou perturbou, né, com esse choque tremendo que ela teve, foi levada para a Colônia Santana, como louca, e ficou lá 17 anos, né? Ficou lá 17 anos. Depois ela foge, depois de 17 anos ela foge e volta para Armazém, encontra um Armazém todo diferente, pensando que ela achava que fazia só poucos dias que estava fora. O senhor se baseia em história real, seu Pedro? Sim, minha tia, a tia Verônica, já falecida, que Deus a tenha, né? Ela também teve um trauma pós-parto, né? Foi levada para a Colônia de Santana, ficou 2 anos lá, e foi a minha mãe e outra minha tia que foram lá, viram que ela estava em perfeitas condições de saúde mental, fizeram um auê danado lá e tiraram na mata. Né? Seu terceiro livro qual foi?
Esse aqui. Sempre é tempo. O terceiro livro, Sempre é Tempo. É a história de um menino, é a história de um menino que vendia camarão próximo à ponte da Cabeçuda, né? Esse menino, ele ganhou da madrinha um cabritinho branco e o cabritinho tornou-se um gênio na fantasia do menino. Ele conversava com o cabritinho conversava com ele, os dois se xingavam e os dois se amavam, né? E o Chiquinho cresceu, formou-se um grande administrador de empresas e tal. O Fominha, o cabritinho, ficou um bode velho e fedido, né? De certo acabou morrendo, né? E esse livro, inclusive, agora vocês podem ler por e-mail, por e-book, né? Leitura virtual, né? Pode acessar na Amazon, em várias outras editoras virtuais, tá? Que bacana. Isso aí. Esse é o quarto livro. O quarto é este. A Trilha dos Miseráveis. O quarto é este. Na ordem de edição, né? Na ordem de produção, sim, não. Sim. O quarto livro, então, é esse aqui, tem como pano de fundo a Guerra do Contestado, né? No meio oeste catarinense, no Vale do Rio do Peixe, tá? Os meus personagens participaram da campanha. Então, é um livro de ficção histórica, né? Como dizia a Dona Mariazinha, como diz a Dona Mariazinha, metaficção historiográfica, numa linguagem mais chique, né? Nossa, linguajar. O quinto livro é O Fantasma da Guerra, este aqui, né? O Fantasma da Guerra. O Fantasma da Guerra tem como herói o nosso pracinha brasileiro, nosso verdadeiro, nosso legítimo herói, né? Nós que choramos a morte de tantas artistas que se suicidaram na droga, né? De um Ayrton Senna que se esborrachou contra um muro lá, mas morreram porque estavam numa como é que se diz? Num serviço de risco, né? O povo diz que eles são heróis. Eu não considero. Herói é aquela pessoa, no meu entender, o heroísmo é aquela pessoa que dispõe a sua vida em benefício de outra pessoa ou da humanidade, né? Concordo. No caso dos pracinhas, eles não pediram para ir para a guerra, mas foram, né? A pátria convocou, eles foram, né? Quantos deles ficaram lá sepultados no cemitério de Pistoia, né? Não voltaram mais para a terra, né? Que eles foram lá defender, né? Então, tem como pano de fundo, também é ficção historiográfica também, metaficção historiográfica, né? Então, são os dois livros de ficção histórica. E depois então, agora o outro livro, então, eu resolvi contar um pouco das minhas lorotas, né? Então eu escrevi Crônicas da Vida Inteira. São coisas, né, da minha vida, desde menininho, desde meus tempos que eu nasci lá no sertão, até pouco tempo atrás, né? Inclusive. E deve ter muita, nossa, deve ter muita em forma de crônicas, né? São leituras curtas, próprias para, talvez até para salas de aula, né? Para os professores de língua portuguesa. Tem um conteúdo muito bom, né, seu Pedro? São leituras assim bastante... Assim. E aí também tem aqui, esse aqui vamos deixar para o último, tem a história do padre Raimundo Ghisoni. Padre Raimundo, eu escrevi a biografia do nosso querido padre Raimundo Ghisoni, né? Escrevi a biografia dele e foi lançado no dia que ele completou 70 anos de sacerdócio, né? Ele que já estava com 94 anos, né? Está com 94 anos, vai fazer 95 no dia 13 de agosto, né? Então, no dia que ele completou os 70 anos de sacerdócio, foi lançado o livro dele, né? Padre Raimundo Ghisoni, um tubaronense amigo de todos, né? É o título do livro. Nossa,
Crime no Crematório. E o Cortina Crime no Negra. Crematório, o meu último livro, O nome é assustador. livro, fala de um crime no crematório, justamente, né? É ficção, pura ficção. Não tem nada de... Né, até no fim eu coloco o seguinte, né? Que este livro, para não me comprometer, né? Tirar o meu da reta, como se diz, eu botei o seguinte: a narrativa deste livro é fruto de pura ficção. Qualquer semelhança com fatos, lugares e pessoas nela envolvidos é mera coincidência, né? né? Bacana. Então está aí a apresentação dos É. livros desse artista, desse escritor muito top, né? Muito top, Eu Fala. admiro pra caramba. O seu Pedro, a gente estava falando agora, né, falando sobre herói. Não é, quer dizer, não é topetudo, é topitudo, então. A gente estava falando sobre herói. Herói também, para mim, seu Pedro, é aquele pai que levanta todos os dias, vai, passa 30 anos fazendo um trabalho, enfim, a esposa fica em casa, a esposa economizando. E aí eu conheço a sua história, eu conheço a história que a dona Dulce comentou. Gente, eu amo falar com eles, eu ouvi a história deles, é uma história bem linda. Lembra muito a história dos meus pais, mas eles têm uma história muito rica de conteúdo, com muita qualidade. Então, assim, seu Pedro, eles casaram, foram morar em São Paulo, passaram por muitas dificuldades, né? Vamos falar um pouquinho dessas dores? Se importa? Não tem Quais foram os piores momentos? Não dói mais, não. É o seguinte, eu tenho até uma frase que diz o seguinte, uma frase de minha autoria que diz o seguinte, que a pátria deve muito mais àqueles que não receberam estátua em praça pública, né? Quer dizer, deve muito mais aos anônimos, né? Deve muito mais àqueles que não receberam estátua em praça pública, né? Verdade. Do que aqueles que... né? São os trabalhadores que estão ali dia após dia. Até porque se o indivíduo recebe um estátua em praça pública, os passarinhos vão lá e fazem cocô em cima também, não adianta nada, né? Que colocação. Não é? Então... E a sua vida lá em São Paulo, né, onde você... Foi de doer aqui, né? Nos primeiros dias, os primeiros tempos, foi, ainda mais porque depois de um tempo de casado, a empresa que eu trabalhava faliu, né? Aí ficou assim na rua da amargura. Quer dizer, faliu não, entrou em concordata, é uma tristeza, a gente teve que pedir as contas, partir para outra, né? Partir para outra empresa. Eu trago esse assunto, seu Pedro, porque nesse momento muitas empresas vão quebrar, é óbvio que vão quebrar, e muitas pessoas vão ter que se reinventar. Sim, então, você já viveu isso? A sorte é que o brasileiro tem um espírito de reinvenção, né? Ele não se deixa quebrantar por pouca coisa, não, né? Eu sempre penso que nós, que somos os trabalhadores, nunca podemos apostar todos os ovos na mesma cesta. A gente tem que estar sempre ligado fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim e você é assim também. Você sempre foi assim, tanto é que você se aposentou, né? Nossa, eu vasculhei muito a vida desse homem. Eu sei que ele é, né, como um professor, ao mesmo tempo lecionava em 2 lugares, né? Então... Você sempre cuidou, né, de fazer 2 ou 3 coisas. Sim, ao mesmo tempo você pintava a igreja, você livros é um hobby, né? Eu inclusive nas minhas horas de folga em casa, os sábados e domingos, dificilmente eu sacrifiquei muito a minha mocidade, minha e da mulher, né, pensando no futuro, né? Eu passava meus sábados e domingos, feriados, às vezes até tarde da noite, todo dia, fazendo planta de casas, né? Fiz muita planta de casa para receber uns trocadinhos a mais, entende? Sim. Né? Já que eu tinha esse conhecimento de arquitetura, né? E na época se usava muito não de arquitetura, mas eu tenho conhecimento de desenho, de projeção ortogonal, né? Então, onde eu aprendi trabalhando em São Paulo. Né? Quando eu comecei a trabalhar lá em São Paulo, eu não sabia nada, não sabia nem o que era projeção ortogonal, né? Depois, aos poucos, fui aprendendo, né?
E é através a projeção ortogonal, para quem não sabe, é a projeção, a representação em ângulo reto, né? É o que se usa no desenho mecânico, no desenho arquitetônico, em qualquer outro tipo de desenho técnico, né? Na verdade, a vida nunca foi fácil, Sr. Pedro, Não, sempre fazendo não. várias coisas ao mesmo tempo. Então. E quando eu conversei com né, para quem não sabe, o Sr. Pedro é meu ex-sogro, e na qual a gente conviveu, almoçamos algumas vezes junto, e sempre assim, é incrível como eu aprendo cada vez que a gente chega perto, né? Cada vez que a gente tem uma conversa. E nesse tempo que a gente ficamos, né, que a gente teve a oportunidade, eu não sei quantos anos foi, Sr. Pedro, não sei, se foi 5, se foi 6, se foi 7 anos, eu não lembro. Mas eu só sei que foi muito bom. Eu sei que foram curtos, né? Foram curtos, né? Foi uma pena, né? Mas incrível. Sabe o que é assim, não deixar sabe, não tem ponto, não tem nada que venha nos desabonar. Foi tudo muito bom, foi tudo muito gostoso. Todas as conversas foram maravilhosas. Então, assim, eu só tenho a agradecer. O curto tempo, mas com muita qualidade, muita produtividade, digamos assim. E produtividade também, que foi o meu relacionamento com o teu filho. Tá aí, ó. O neto tá aí do lado. Tá aí a produção. Mas, seu Pedro, voltando assim, hoje qual o conselho que você daria para as pessoas que estão aqui lhe assistindo? Você com 81 anos, né, já viveu tantas coisas, já passou por tantas coisas. Que conselho você daria para quem está lhe assistindo? Assim, no geral, qual o conselho que você... O seu maior aprendizado? Olha, quem sou eu para dar conselho, né? Mas eu acho que um conselho que é válido para todo mundo é não acreditar muito no que os outros falam, sabe? Não acreditar muito, não. Principalmente a grande mídia, né? Principalmente a grande mídia, né? Porque, inclusive, muitos amigos também, assim, que se dizem do peito, muitas vezes são só interesseiros, né? E a grande mídia, como eu falei já antes, né? Já falei antes, a grande mídia é interesseira na teta da nação, não é na teta do governo, né? Na teta da nação. Né? Porque vem tudo o governo, o dinheiro que o governo administra não é dele, é fruto dos impostos e tal, né? Há um certo tempo você começou eu acho que faz parte da vida da gente, você não vai a um local que não lhe agrada, você só vai onde lhe agrada. Adotou isso como sim, só... um tempo pra cá, não tem mais falsidade. Depois que eu... Não vai em lugar nenhum para agradar ninguém. Não vou, não. Eu tomei como... Aquilo que me agrada, eu faço. Aquilo que não me agrada, não faço. Tá certo. Então não existe falsidade no seu Pedro. Se ele está aqui, por isso que eu digo, olha, a honra é minha. É porque realmente ele quer estar aqui, senão ele não viria. Então. E você se importa com o que as pessoas pensam, falam? A gente está aqui falando, né? Jogando um monte. Você se importa com o que as pessoas, né, pensam hoje? Claro, a gente sempre vai manter, tem uma cautela, tem que ter né? uma certa linha, mas quando falo nisso, aí eu me lembro de uma modinha, gente que tinha na escola, no primário, lá canta, fala, tagarela, que eu vou fingindo que não é comigo. Fala, que eu não dou trela, fala, tagarela, que eu nem te ligo. Ai, essa sou eu, gente. Eu falo pra caramba, meu Deus, mas ele disse que a nossa live ia ser 2 horas. Ele assim, não me deixa falar. Disse, não, mas vai falar tudo. Mas, ô, seu Pedro, pode falar aí. Fala da enchente, seu Pedro. Você estava aqui, você participou. Pois é. Minha casa na Cássio Moreira, que agora já não existe mais também, né? A minha casa era recém-construída, fazia acho que poucos meses que eu estava morando nela. Veio a enchente de 74, ficou 1,15 m de água dentro de casa. Nossa, dizem que o seu Fusquinha estava lá. Era um Fusquinha? Foi, você tinha? A dona Dulce contou para mim. Fusquinha que eu tinha pago 3 prestações, parece, no Fusquinha. 3 prestações. Foi parar lá no fundo do terreno, enterrado lá no lodo. Você sabe, quando deu aquele vendaval, eu lembrei de vocês, né? Da história de vocês. Pois é. Porque, assim, poxa, mas... Aquilo também foi triste. Foi.
Nossa. Agora a gente ri, mas a gente sofre, né? Na hora dá uma dor no coração, né? Dá um aperto no seu Pedro. Porque a gente não vai suportar, né? A gente pensa, é fé em Deus, né? Eu acho que se tem... E aí que a gente vê o tamanho do nosso poder, da nossa superação, né? É verdade, E estando também do lado de pessoas que te elevam, né? Que somam do teu lado, então nada acontece, né? Nessas horas a gente vê os verdadeiros amigos, né? Que muito... Tubarão recebeu muita ajuda, né? Tubarão cresceu depois disso, né? Ah, é? O Tubarão desenvolveu bastante depois da enchente, porque veio muita ajuda, né? Por trás sempre de algo ruim. Tanto que nós temos a Torre da Gratidão lá, a Torre da Catedral. A Torre da Catedral é... Que nem a Vendaval. Sim. A Torre da Catedral é denominada Torre da Gratidão em homenagem aos benfeitores que mandaram... Sim. E teve ajuda financeira na época? Para cada... Tipo, agora, né, está tendo um valor para as pessoas. Teve ajuda na época, assim, para as pessoas? Teve um dinheiro que veio muita coisa, veio muita... Dinheiro não sei, mas muita coisa veio. Mantimentos. Mas foi tudo muito mal administrado na época. Muito mal administrado. Teve gente que se enriqueceu à custa disso aí. E foi de um momento para o outro. Sim. A água veio e subiu. Também já estou falando mal da vida dos outros. Não. Muito bom, seu Pedro. Seu Pedro, e tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui? Esse momento é seu, que você pode falar? O que eu tenho que dizer o que eu tenho é agradecer a oportunidade que você está me dando, né, de fazer essa live. Eu detesto palavra estrangeira. Não tem outra palavra que diga palavra live. Vocês me aguardem, porque essa semana ainda ele está entrando ao vivo, tá? Que é assim que funciona. As pessoas vêm aqui fazer a primeira, mas eu nunca fiz. Mas quando a gente vê ele, eu já só vou ver ele ali entrando. Eu tenho certeza, eu conheço. Por que para que usar? Porque você, por exemplo, live, eu não sei outra palavra que nem sei o que significa live. O que é live? É um ao vivo. Ao vivo. Então, por que não sei? É isso que a gente está fazendo. Então, por que não é ao vivo? Porque lá é o diabo da live, né? Outra palavra, né, que tem tanta palavra. A tecnologia, né, a internet, a informática traz um mundo de palavras estrangeiras aí que podiam ser substituídas por palavras da língua portuguesa. É igual nomes de filho. Eu prefiro assim, eu tenho a minha filha, o nome dela é Caroline, mas nada de A, nada de Y, é Caroline com C, sabe? Bem brasileiro mesmo. Meu filho Tiago, não teve é Tiago com TI, certo? É Tiago de pobre. É de pobre. Mas é brasileiro, né? Então eu... O Tiago com TH é de rico, né? Sério? Eu sabia disso. Boa colocação. Então, seu Pedro, pode aí, esse público aí é todo seu. Essa história, hoje, é a história... Eu acho que nós já falamos demais. Já falamos demais. Eu acho que a única coisa que eu tinha então era agradecer. Agradecer, então, inclusive, a paciência dos que estão ouvindo. É ao vivo? É live isso aí? É uma live. Seu Pedro, a paciência aqui, dos que estão ouvindo isso aí. E aqui é a live. Escutando essas nossas besteirolas aí, né? Então, aqui a todos eles um meu abração, assim, virtual, né? Virtual, porque agora é só virtual, né? Embora eu e seu Pedro, a gente é muito assim, a gente acredita nessa coisa toda, mas a gente é tranquilaço quanto a isso, né? Nosso aperto de mão a gente deu. Inclusive, esses dias atrás eu recebi uma mensagem muito bonita que dizia o seguinte, que o único aperto da vida deveria ser o aperto de mão e o aperto de um abraço. E é verdade. É verdade. Né? Você, Pedro, antes que a gente se despeça totalmente, você está fazendo alguma entrevista com TV? Não, eu fui o primeiro entrevistado no programa
bate-papo literário com a Renata Dalbó, né? Ah, sim, né? Bacana. Foi o primeiro entrevista. Eu já estive 3 vezes com ela. Né? Ah, que legal. Já estive 3 vezes no bate-papo literário na TV Unisul, né? No Unisul TV, né? Mais uma coisinha que eu gostaria de lhe perguntar, porque assim, seu Pedro, o senhor tem 81 anos, é um excelente escritor, é um artista. As obras, né, as suas pinturas as pinturas desse homem são incríveis. Eu queria estar no ateliê para estar mostrando para vocês, mas infelizmente lá a internet não fluiu e a gente veio para cá e por isso que a gente até se atrasou. Lá é internet de pobre. Aí eu trouxe ele para cá, para o meu escritório, vamos por aqui. Mas assim, ó, todas as pessoas que faz tanto, né, que se dedica tanto, no fundo, a gente quer reconhecimento, as pessoas querem o reconhecimento. Imagina você com 81 anos, o reconhecimento, assim, o que você pensa sobre o reconhecimento? Sobre isso? Porque eu acho tão ingrato ter que morrer para ser reconhecido. Eu acho muito ingrato. Veja o bem. reconhecimento dos filhos a gente tem, né? Sim, da família tem. Da família tem, dos filhos, né? Mas, afora isso, o reconhecimento é muito pouco, né? É uma piedade, né? Porque os seus trabalhos são tão ótimos. Uma alegria que eu tenho hoje, sabe qual é? Uma das alegrias é encontrar os ex-alunos, né? O professor ainda está vivo. O professor, que bom, faz aquele auê, aquele elogio, né? É sinal de que a gente sempre foi amigos. Eu procurei sempre ser amigo dos meus alunos. Lá os meus alunos do Industrial em Capivari, então, né? Era uma assim, não digo bagunça, né? Mas eu dava plena liberdade para eles dizerem o que bem pensavam em casa, né? Então, inclusive nas crônicas da vida inteira que eu dediquei algumas páginas a eles lá, né? Algumas besteiras que saíram nas minhas aulas, né? Que legal. Vamos torcer, né, seu Pedro, que... Mas, gente, então aproveitando a live, Aproveite, esse espaço é seu Pedro. Eu não gosto da palavra, mas aproveitando a live, vocês, nas livrarias aí vocês encontram aí, se não encontrarem na livraria, procure o meu ateliê. Né? Isso, o meu ateliê, fica aqui em Tubarão. Os meus livros estão todos à venda no meu ateliê. À venda, ainda bem entendido, não é dado, não, é à venda. Mas tem preços ótimos, né? Tem uma comunicação muito boa, é muito gostoso de ler os livros. Precinho de banana, né? Precinho de banana, todos eles, né? Quem quiser adquirir também, pode me chamar. Eu encaminho o contato do seu Pedro, tá? Então, assim, quem quiser uma Santa Ceia, uma pintura muito bem feita, seu Pedro, olha só, gente, ó, quando eu trabalhava com vendas lá em Criciúma, né? Você sabe que eu vendia obras de arte, eu vendia as obras de arte dos melhores, né, pintores. E na época, eu não conhecia ele e a gente vendia as Santa Ceia dele. E era a Lígia Freta. Ela comprava as suas... Tu sabe quem que adquiriu aquelas Santa Ceias? Não. Eu vendi algumas. Eu gostaria de ter uma fotografia delas para botar no catálogo. Eu fiz o catálogo das minhas telas todas, entende? Viu? Porque uma obra de arte catalogada tem mais valor, né? Verdade. Então, mesmo para aquelas pessoas que adquiriram, se estão vendo a minha live aí, né? A nossa live de hoje, me mande uma fotografia, né? Uma fotografia através da Dida, pode ser aí, né? Mande uma fotografia que eu incluo no catálogo, que aí a tela vai adquirir mais valor. Né? A assinatura dele vai estar assim, né? De repente, algumas pessoas têm e não sabem, né? P.A. Correia. Isso. E vai ser uma obra de arte que vai ter um valor bem maior. E se alguém quiser fazer um busto, né? Eu trabalho também com... Como é? Fugiu a palavra agora. Gesso, com... Escultura, né? Faço escultura em gesso e isopor, né? Isso. Inclusive, então, eu fiz uma réplica da Nossa Senhora da Piedade, a padroeira da nossa catedral. Ficou assim quase perfeita, né? Quase outra coisa. Notar a diferença entre uma e outra, né? Se você tem a foto de uma pessoa, dos seus filhos, e quer
produzir ela em uma pintura a óleo, tipo aqui, esse padre, se ele faz exatamente e transforma numa obra de arte, numa pintura a óleo. Então, de repente, está a fim de presentear alguém... Acho que eu fiz mais de 30 retratos já. Mais de 30, Então, encerrando a nossa live com essa pessoa incrível, que eu acho esse homem, meu Deus, um prazer enorme. É muito bom tê-lo aqui comigo, obrigado, Sr. Pedro. obrigado. E um grande prazer. E você igualmente, não... É um herói, já né? Digamos a aqui. oportunidade, né? já agradeceu. Então, fique com Deus, encerrando a nossa live aqui, gente. Tá Essa bom. live vai ficar por aqui 24 horas e, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar e colocar ela lá no YouTube. Um beijo a todos. Valeu. Fique com Deus. Amém. Bom, encerrando esse vídeo aqui. Fique com Deus e vamos para o YouTube. Então, abraço. Mas depois o Marcos edita isso aí? Como é que é? Sim, esse aqui dá para editar, Sr. Pedro. Esse aqui vai dar para editar. Mas espera aí. Quer que eu edite, mãe, depois? Quero.